Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Vivendo em Condomínio. E aí, viver em condomínio? Você já parou para pensar o que é realmente viver em condomínio? É eu dividir uma fração do que é meu com outras pessoas? Viver numa conectividade? E falando em conectividade, não tem como viver num mundo hoje totalmente conectado sem internet. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É isso mesmo, Vivendo em Condomínio, trazendo para você soluções e tecnologias diferentes que vão facilitar o seu dia a dia como síndico, como condômino e sem contar o principal, você ter um serviço de qualidade por um preço justo. E hoje eu estou aqui com o Gustavo Salvador, CEO da Fast Signal, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre internet, que é, vamos lá, Gustavo, quem é que vive sem internet hoje, né? É verdade. Bom, obrigado pelo convite, boa noite a todos. E é um assunto delicado e conectado, né? Ao Com mesmo certeza. tempo, que é estar online num espaço compartilhado, né? E muitas vezes A gente até precisa para tudo, né? é para tudo. Então, os condomínios são hoje uns desafios, né, para as operadoras em geral, fornecer a conectividade de qualidade por estar em um ambiente compartilhado, né? E hoje nós viemos aqui para mostrar alguns diferenciais aí sobre esse tema. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, o condomínio hoje a gente tem o sistema de controle de acesso, monitoramento, câmeras, você tem as áreas de lazer com televisões que o pessoal quer acessar redes sociais, você tem moradores circulando em área comum, querendo utilizar a internet, ter um Wi-Fi que funcione além de dentro das suas unidades também. É isso que a gente busca sempre para os nossos condomínios, né, Gustavo? É trazer um diferencial não só que beneficie o morador como condômino num todo, mas que beneficie ele dentro da casa dele. Porque a partir do momento que ele tem esse benefício, o próprio condomínio ele é beneficiado. Por quê? Porque a gente tem algumas soluções aí que a gente vai passar, principalmente como um plano corporativo, que você pode ter um benefício na redução na sua taxa de condomínio, porque você tem um plano num contexto geral e você tem todas as áreas com internet para que o morador possa descer da sua casa, às vezes num playground, às vezes numa quadra, e poder desfrutar, tá conversando, tá fazendo uma videochamada sem ter aquela coisa de caiu a internet porque o sinal tá ruim, ou porque isso, ou porque aquilo. Então não fique de fora, porque a gente tem muito conteúdo para você hoje. E a vida em comunidade e a importância da internet, ela é surreal hoje na nossa geração. As pessoas às vezes perguntam para mim, ei, eu tô sem internet, rompeu fibra sei lá onde. Que hora que vai voltar? Tu sabe que hora que vai voltar? Pergunta, com certeza essa pergunta é o que mais fazem para vocês, né, Gustavo? Bastante. E aí, quais são os maiores desafios que vocês têm em condomínios quando vocês vão instalar a internet, seja na área comum, seja na área privativa? Porque tudo começa da instalação, né? Eu gostaria que primeiro você falasse um pouquinho da Fast. Sim. E já começasse falando um pouquinho sobre esses desafios que vocês encontram todos os dias aí nesses postes da vida, trazendo cabeamento, infraestrutura, o que você tem colocado hoje de melhor no mercado, que é a questão da fibra ótica. Sim. Falar um pouquinho pra gente. Então, a Fast Signal é um provedor local de Itajaí, fundado em 2007. Hoje, né, atualmente, é o provedor mais tradicional da cidade, sob a mesma direção. É um provedor que vem cada vez mais se destacando por ter compreendido o seu nicho, não ramificar para múltiplas cidades, e sim abraçar Itajaí e Navegantes com a sua rede própria. E nós temos hoje como público-alvo os condomínios e o público B2B, né, no modo geral, que são empresas de pequeno, médio e grande porte, né, aqui na cidade. Atendemos desde o Porto de Itajaí, que é uma das maiores empresas da cidade, até um pequeno lojista de bairro, e todos são clientes tratados da mesma forma. Então a Fast Signal ela tem hoje um market share pequeno, porém muito comprometido, né, dentro da sua área, e orgulhosamente ostentamos a maior avaliação no Google, né, da cidade. São quase 600 avaliações, 4.8 a nota. Então esse é um troféu muito grande que a gente carrega pela confirmação do bom trabalho, um trabalho íntegro, honesto e comprometido, né? Porque hoje a internet é um assunto muito sério, mas tem operadoras que não tratam com a mesma seriedade que nós, né? Então nós respeitamos nossos clientes porque a gente sabe que a vida digital dele é algo hoje, uma premissa muito grande e muito importante, não mais um diferencial, é essencial na vida dele. Antigamente a internet, quem estava online ou não estava, era diferenciado. Hoje você estar online é essencial. Então houve essa virada. Né? A gente já não anda mais nem com cartão, tudo. Precisa
da internet para o celular, para tudo. Fazer um pagamento. O smartphone virou um canivete suíço. É verdade. Então, ali você trabalha, você paga, você se comunica, você estuda, você revisa as suas tarefas do seu trabalho. Então, tudo na velocidade da luz, estando conectado. Mas a diferença de estar bem conectado e mal conectado é o que difere, de fato, as operadoras sérias das que não trabalham da mesma seriedade que nós. Então, a FESIG é um provedor local, como eu falei, comprometido com o seu cliente e tem compreendido a sua fatia do mercado e não pretende globalizar, digamos assim, atender a massa como um todo e se tornar um provedor volumoso. Nós atendemos cada cliente com grande carinho, né, dedicação total pela equipe, né, uma equipe 100% própria, nós não trabalhamos com terceirização. Isso é diferencial também, né? Você saber que os técnicos são registrados, estão ali, vão ser os mesmos técnicos, então não fica aquela coisa que vem uma equipe, daqui a pouco vem outra, aquela coisa, corta um fio aqui, desconecta o do outro morador, porque não fui eu que instalei, depois o outro que vem que se ferre. Isso também é um diferencial, né, Gustavo? É um diferencial e fica mais fácil de responsabilizar, né, se tratando sempre da mesma equipe. Então, tanto a equipe interna do administrativo e atendimento, como a externa equipe de campo, são as mesmas pessoas, os mesmos rostos, as mesmas vozes nos telefones, no chatbot e tudo mais. Você vai ver as mesmas pessoas interagindo diariamente com o cliente. Então, isso também é um diferencial, além da qualidade técnica, né? A qualidade da humanização, ela também tem que ser relevada, porque hoje a empatia e a elegância são pilares que estão deficientes, né? Então, nós nos preocupamos muito. Principalmente em condomínio. Então, a gente está tentando, né, cada vez mais se destacar. Graças a Deus, a gente tem se destacado. A gente sabe que hoje os condomínios têm uma dificuldade muito grande, né? Quando você pega um condomínio novo, se a construtora fez tudo bem bonitinho, ok, o eletroduto está tudo limpinho, você vai lá, vai fazer a instalação, é um diferencial. Agora, quais as maiores dificuldades hoje que vocês pegam em condomínios? Então essa é uma pergunta bem relevante, né? A maioria dos edifícios datam pelo menos 15, 20 anos de edificação, né? Agora está tendo um boom de edificações novas na cidade, mas o volume de prédios já com uma certa idade ele é muito expressivo. E lá, por estar totalmente populado, a demanda é presente e constante de assinantes. Então, a dificuldade diária que nós encontramos é justamente a infraestrutura dos condomínios, né, mais antigos, que lá atrás, há 15, 20, 30 anos atrás, não contemplavam com o que está sendo vivido hoje. Então, os projetos eles eram resumidos a interfonia, telefonia analógica, e talvez alguma coisa da parte de televisão, tal, comunitária, e ficava E aí as construtoras já deixavam toda essa parte pronta, você só vinha com um terminal lá embaixo, um outro em um determinado andar e pronto, né? Diferente da internet como é hoje, né? Isso. Aí hoje, com o volume de operadoras, cada morador quer ter o seu plano, a sua operadora, ou está vindo de um endereço já fidelizado, então ele acaba colocando à prova toda aquela infraestrutura já obsoleta e comprometida, e aí que começa uma série de problemas, né, que são os velhos problemas conhecidos, que é o rompimento de cabos, né, você gera uma indisponibilidade massiva para vários moradores por conta de uma ativação, que um prestador de serviço está lá na sua missão diária de fazer a instalação da unidade, ele acaba comprometendo 5, 10 apartamentos por ter rompido um cabo no meio da tubulação, por falta de espaço, por fricção, né, por falta de lubrificação do cabo, ou ter forçado a barra propriamente dito. E aí começam os desagrados, digamos assim, né, de que quem é o culpado, porque a operadora não fez um bom trabalho, não teve o cuidado. De certa forma, os responsáveis têm que ser, né, pontuados, mas nós entendemos que nós estamos ali para fazer o nosso serviço. Se o condomínio não oferece as condições necessárias e mínimas, automaticamente a responsabilidade passa mais para o lado do condomínio do que da operadora. Então, esse embate, né, nós sempre tentamos amigavelmente conversar com os síndicos, zeladores e os próprios moradores, que são clientes, para chegar num acordo e melhorar essa situação, porque não é só naquele dia que vai ter esse problema. Naquele momento, naquele episódio isolado, a FESIG está se deparando com aquela situação. No outro dia pode ser outra operadora, ou nós de novo e tudo mais. Então, é um problema, é um vício que está ali presente. E às vezes o técnico vai lá, né? Tipo, o anterior era coaxial, né? Cabo coaxial que coaxial. se fala. Né? Puxava,
para a instala dele, arrebentava aquilo no caminho, fica, né? Nem para frente nem para trás. Aí fica lá dentro. Aí o cara vai lá, passa gui, passa vaselina, passa mais vaselina, vai tubo e vai buscar mais e não tem jeito nenhum. Então, a gente vê hoje condomínios que às vezes tu chega no corredor, a tampa tá para fora. Então, precisa o síndico ter um custo de fazer um retrofit elétrico, que não é pouco, principalmente tirando todo esse cabeamento com cuidado, porque não é simplesmente só chegar e puxar, não achar que o zelador também vai chegar e vai fazer. Você tem que vir desconectando, vir trazendo todo esse cabeamento, tirar fora aquilo que não está sendo mais utilizado e fazer uma adequação. Então, tudo isso gera custos para o condomínio. Então, se o condomínio ele automaticamente se programa para um plano onde uma única empresa vai estar prestando um serviço ali dentro, você tem esse controle, você sabe que realmente a coisa vai fluir. Ah, Joyce, é monopólio. Alguns síndicos às vezes falam, mas isso não é monopólio? Eu disse, não, gente, você traz uma proposta de qualidade, preço justo, e ainda você elimina custos desnecessários para o condomínio, automaticamente você está beneficiando o morador. Se eu tenho um link de um valor X, eu vou pagar um valor e eu posso diminuir o valor, ter um link muitas das vezes maior, e ter todos os meus condôminos sabendo que é uma única empresa prestando serviço dentro do condomínio, isso não tem preço. Aí o atendimento é único, é unilateral, é você com a Fast Signal. Vai fazer o seu chamado normal, como se fosse um outro plano, a mesma coisa, vai ser atendido, vai ser resolvido o problema. Só que a diferença é que você resguarda o condomínio desses problemas de ter que estar fazendo retrofit elétrico, entre outras situações. E é uma das coisas que vocês mais pegam, né? A gente vê muito isso, eu tenho muito isso, reclamações, fulano, a empresa vem instalar a internet. Daqui a pouco tá lá, ô Joyce, 2 apartamentos sem internet. Não passa, os caras vão lá, arrebenta, não falam que arrebentou, vão embora, o morador chama a operadora vem, diz que cortaram o fio, ou que tiraram da tomada a régua dele, ou que fizeram não sei o quê. Sempre tem uma situação. Então, isso evita também, né, Gustavo? Evita bastante. E falando dessa parte um pouco do corporativo agora, né, que essa nomenclatura monopólio, ela soa mal porque não foi um monopólio, né? Isso foi decidido em assembleia, né? Exatamente. Então, diferentemente hoje da tua fornecedora de energia e água, que essa sim detém um monopólio absoluto, que não é uma escolha democrática de qual energia elétrica vai atender o seu apartamento, qual estação de tratamento de água vai atender e abastecer a sua unidade, a internet ela permite a democracia prevalecer. Então, isso é votado, é pautado, é relevado o histórico da empresa de sucesso, de bom atendimento ou de mau atendimento. De já atuar no mercado com o mesmo plano também, né? De ter indicações, o condomínio nos indicou, trouxe essa opção de oferta e tal. Nenhuma operadora vai agradar a todos, né? A questão do corporativo é realmente fazer isso que você falou, de reduzir os riscos e os desagrados na ininterrupção dos serviços da vizinhança. E sem contar que tem outros benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? A gente sabe que os condomínios, né, hoje em dia a gente aproveita para muitas coisas. A internet você... como eu falei, usa para o morador que vai utilizar um salão de festas, outros espaços que tem cinema, para estar tocando uma musiquinha ambiente em determinado local. São várias situações que você consegue hoje e precisa ter o uso da internet para poder rodar dentro do seu condomínio. E eu acho interessante que, às vezes, os moradores esquecem. Uma delas maior é a questão dos aplicativos condominiais. É você acessar para fazer uma reserva, é você acessar o sistema de portaria remota para poder abrir um portão, para poder ver a câmera lá, tá entrando a minha visita. Então, não tem. A gente está conectado 100%. Isso é fato. A gente está numa conexão e isso só traz benefícios quando a gente quer usar, para benefício, e malefícios quando a gente não sabe utilizar. Então, cabe a você, síndico, que é gestor desse empreendimento, analisar o contexto geral e trazer para os moradores o que é importante, trazer aquilo que realmente vai fazer a diferença. Vamos lá, a gente não consegue ter um link. Qual é o condomínio que tem um link na piscina, um link no salão de festas, um link lá para um mercadinho, um link lá para a quadra, um link na portaria? Tudo isso gera custos, se eu for contratar um link individual, Sim. né? Então, com um plano corporativo, que aí eu já entro no nosso segundo tópico, o síndico saber gerir, resolver
Os problemas, a gente sabe que o síndico tem muito isso. Além de a gente se preocupar com o xixi do cachorro, com a parte administrativa que já tem, porque para morador, o síndico tem que ficar sentado na frente da câmera 24 horas, né? Agora fulano passou com o cachorro aqui sem guia. Agora aquele lá passou acima de 10 km por hora. O síndico não é só isso, gente. O síndico ele tem uma gestão administrativa, financeira, operacional, jurídica, psicólogo muitas das vezes. Então, hoje eu tive que agir como psicóloga, saber pontuar até onde você vai responder a pessoa, até onde você vai parar por ali. Então, esse tipo de situação, seu síndico lida todos os dias. Então, quando ele traz algo para o seu condomínio, ele está pensando em melhorar essa comunicação, ele está pensando em valorizar o empreendimento. Pensa você chegar para uma unidade onde eu só vou fazer a conexão dali para o modem no meu apartamento, linkar a minha senha, já está tudo pronto, eu não preciso esperar o agendamento da empresa para fazer o meu plano, para o meu plano passar a ficha, para poder vir o técnico fazer a instalação. Então, isso é um diferencial, né, Gustavo? Sim, com certeza. Facilitar a vida do síndico e dos seus vizinhos, né? Ter a boa conduta. Eu sei o quanto os síndicos sofrem hoje, gente, com as demandas, principalmente para implementar melhorias. Eu vivo isso na pele, porque às vezes o morador, ele vê o parâmetro de um morador. Eu vejo os problemas num todo, são aquelas ocorrências que chegam para a gente. Então, eu sei do morador que tem a criança, quais são as dificuldades da criança, o que tem o pet, quais são as dificuldades do pet, o que tem que não gosta nem de pet nem de cachorro e sucessivamente. Então, assim, quando essas demandas vêm para a gente tenta trazer algo que vai melhorar. E aí eu entro na questão do plano corporativo. Ela tem sido utilizada por alguns síndicos, e eu sou uma que levo muito isso aos nossos condôminos, para auxiliar. Por exemplo, redução de custos, porque com o plano corporativo, né, Gustavo, a gente ganha a internet para todas as áreas de lazer. Então, elas são monitoradas sem custo nenhum, porque é a única empresa que está trabalhando no nosso condomínio. Então, você tem no salão de festas, você tem lá na quadra, você tem na portaria, você tem em ambientes que isso facilitam o seu dia a dia como síndico. Se você tem elevadores, por exemplo, você coloca um mural digital, você tem uma comunicação melhor com os seus condôminos. Com certeza. Né? Então, fala um pouquinho de como surgiu primeiro essa questão do plano corporativo, a ideia que você teve de trazer isso para os condomínios, até para fazer esse diferencial, a questão de valores, como funciona. Sim. Vamos falar um pouquinho. Então, a inspiração da ideia veio de algo maior, né, do que nós, que são redes de shopping centers. Então, há muitos anos atrás, eu me inspirei sobre esse assunto de conectividade em shopping centers, né? E levantei o assunto e fui verificar que, conversando com um lojista ou outro, alguns clientes que têm lojas dentro de shopping e tal, todos me relataram que eles têm acesso a uma única operadora, uma única opção de internet dentro da sua sala, não importa o tamanho da sala. Né, pequena ou seja uma loja âncora, ela estará condicionada a uma única operadora. Aí eu fui atrás dessa informação, encontrei a superintendente do Grupo Almeida, que se tornou até uma colega, e ela me disse que isso é uma padronização, né, e é um modelo internacional, né, de grandes corporações que vem adotando esse método de unificação da operadora, por conta da padronização, dos riscos que leva as múltiplas operadoras a atracarem os seus cabos nas áreas de infraestrutura e tudo mais. Deixar um shopping daqui a pouco no nada, sem conexão. Então, você imagina um shopping todo fora do ar, ou o shopping pegando fogo. Então, onde tem cabo, tem risco de incêndio, né, que é um outro tema que a gente pode abordar aqui, princípio de incêndio, o próprio risco de incêndio iminente. Então, eu busquei inspiração em cima disso e pensei, por que não aplicar essa metodologia em condomínios onde vivem vidas, onde vivem pessoas, né? Tem vidas importantes ali, residindo e dormindo, né? Sem nenhum tipo de supervisão, passam a noite, né? Um shopping dá 10, 11 horas ele fecha, ninguém dorme lá. Então, o condomínio ele é muito mais sensível, mais sério, mais crítico do que um shopping center. Então, veio essa ideia à tona de levar qualidade, compromisso, e fazer a colocação de um único serviço dentro do condomínio de uma forma democrática, explicando os benefícios, que, como você mesmo falou, diminuir custos. Quem não quer economizar nos dias de hoje, qualquer 10, 20, 30 reais por mês, né, isso no ano, e faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, nós conseguimos diminuir muito o ticket
do custo individual, porque quando você contrata o pacote individual, você abre o site da tua operadora, está lá à la carte, os pacotes, e você tem que clicar e assinar. Então, você não tem nenhuma oferta, nenhuma barganha de desconto. Com o corporativo, nós vamos para a mesa de negociação e conseguimos baixar drasticamente o plano em até 30% por mês, dependendo da situação e o volume do condomínio. E também criar esses diferenciais de utilizar um cabo só em toda a infraestrutura do condomínio. E aí sim criar as bolhas de sinal, como você falou, da área comum, porque daí nós abraçamos o condomínio como um todo. A Fast Signal tem esse carinho de colocar na guarita, colocar no salão de festas, colocar no hall de entrada, no saguão de elevador. Então, para gerar uma conectividade dentro e fora da sua unidade, porque a vida do condômino não é só dentro do apartamento dele. Nós, como operadora de internet, entendemos que ele também tem que estar com a sua vida digital nas áreas comuns. Então, a pessoa que não tem um pacote pós-pago, que está limitado a um pacote pré-pago, nós respeitamos a condição financeira de todas as classes. Então, gerar uma bolha de sinal Wi-Fi gratuita, nós sabemos o tamanho do impacto que isso gera na vida das pessoas, de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Você receber o teu iFood, o teu Mercado Livre, pegar a palavra-chave na guarita, cadê o 3G, cadê o 4G, que por sinal é muito ruim no nosso país. Então, nós conseguimos ticar vários problemas com essa contratação do plano corporativo. Nós geramos muito benefício, reduzimos os riscos de incêndio, de sinistros, de romper cabo e deixar 10, 20 apartamentos fora do ar, porque uma unidade estava sendo instalada. Como você mesmo já experienciou, já há alguns anos o nosso trabalho, é um sucesso absoluto. Nós não vendemos um serviço infalível, falando novamente do monopólio, muita gente fala, mas e se parar e não sei o que. Gente, nenhuma operadora no mundo vai ficar no ar a vida toda. O Google, o WhatsApp, o Instagram, todas as grandes operadoras nacionais de nível nacional que estão no horário nobre, todas deixam você na mão. É só uma questão de tempo. Nós, provedores locais, também iremos falhar, só que a diferença é no compromisso. Nós, por sermos comprometidos e pequenos, localmente instalados, o nosso compromisso, o nosso nível de urgência, com certeza vai superar a concorrência. Antigamente tinha algumas empresas que faziam, que às vezes as pessoas têm essa visão, Gustavo, diferente. Tipo assim, o condomínio contratava um link de 500 mega para o condomínio todo, e aí o próprio condomínio que replicava. Não é esse o plano corporativo, pessoal. Há uma grande diferença, porque aí o condomínio tem que ter alguém que trabalha com provedor para distribuir. Não é. É como se fosse uma internet única que você contratou para a sua unidade. Ela vem direto para a sua unidade, a quantidade de gigas vai para a sua unidade, o modem é no seu apartamento, a sua senha, o seu login, ninguém mais tem. A diferença é o sistema que ele é adequado. É um contrato feito com o condomínio, aprovado em assembleia, isso é cobrado na taxa condominial. Então, as empresas acabam, querendo ou não, tendo uma garantia, porque o condomínio ele é um cliente, acaba tendo essa garantia. E isso fideliza você, mas principalmente, que eu acho que isso é muito importante. Você é o cliente que vai passar a mão no telefone e vai ligar lá para a Fast. Lá, eu vou citar aqui, vou falar com a Monique que eu estou com um problema lá na minha internet. Vou ter esse atendimento, o técnico vai agendar comigo. O técnico não vai agendar com o síndico para ir lá ver o teu problema. Ele vai ter o acesso, vai chegar lá, vai te passar todas as informações, vai te dar o atendimento que você precisa. Esse é um diferencial no plano corporativo que a Fast Signal oferece. Porque às vezes você está acostumado... Esse dia eu estava conversando com uma síndica, que até ela, marcou uma visita com você e tudo, que ela disse, Joyce, mas eu vi, é um link só para dividir. Eu disse, não, esse é diferente. Então, acaba, querendo ou não, trazendo um diferencial para o condomínio, não é aquilo que vocês estão acostumados lá atrás, onde o condomínio contratava uma internet X e ele dividia para todo mundo, Gustavo? Na verdade, a oferta ela acaba sendo mais em conta, então o plano ele reduz de preço e a velocidade ela se torna até maior. Porque nós entendemos que a oportunidade com o contrato corporativo ela é grande. Então, nós iremos ficar como uma única operadora, confirmar um resultado muito bom, muito significativo. Temos a garantia do recebimento por conta do contrato com o CNPJ e por conta dessa demanda que vem e de forma garantida, nós conseguimos gerar os benefícios, que é a redução do plano e mais mega pelos planos triviais que são comercializados na região. Eu já estou até mandando aqui uma mensagem aqui para uma moradora rapidinho. Então, é bem isso. Os benefícios são vários, E
Basicamente, como a Joyce falou, você tem o seu plano individualizado dentro do seu apartamento, não é nada compartilhado com o seu vizinho. Você tem a sua velocidade garantida, travada, aferida por medidor de velocidade, né? Que nós aferimos no dia da instalação, em qualquer momento de suporte. Então a grande diferença é basicamente a cobrança, porque a cobrança, em vez de ser no seu CPF e você receber um boleto, quem vai pagar é o condomínio, e você vai pagar essa sua mensalidade da internet junto com a sua taxa condominial, que é uma obrigação recorrente mensal. Então o síndico ele tem todas as chances de alinhar e ter o melhor. Isso facilita muito o atendimento para o morador, facilita o fato de não termos aí ninguém cortando a sua internet ou fazendo nada do tipo. Então isso é muito bom, pessoal. Outra vantagem também, só para fechar o assunto do corporativo, é o cliente que está sobre um contrato de corporativo, a pessoa física que abre um chamado de suporte, ela tem um nível de prioridade maior do que uma pessoa física comum. Por quê? Porque ela é uma pessoa jurídica. Sim. Né? Ela está atrás de uma pessoa jurídica, um contrato jurídico. Então a prioridade nossa como operadora, né? É um diferencial, que é o pronto atendimento. É como se nós estivéssemos atendendo uma empresa. E de fato o condomínio é uma empresa. Né? Então, aí tem um retorno para o condomínio, tem um retorno para o morador. E assim, gente, o fato de você não ter outras pessoas mexendo, porque tudo vai cair em cima da mesma empresa, isso é muito importante, porque às vezes eu passo, tá? Dificuldade com o prestador de serviço, daqui a pouco o morador diz: Joyce, fizeram instalação de internet hoje, né? Eu digo: fizeram, por quê? Tô sem internet, cara, de novo. Tem que puxar na câmera, ver quem foi, qual operadora. E aí os corredores dos condomínios não tem câmera. A gente sabe, o zelador, né? A gente tem uma questão que, se o morador contratou, ele vai dar o acesso, a gente vai verificar. Agora, se ele comunicou o condomínio ali, o zelador atendeu, a gente já registra isso no grupo de ADM, então a gente sabe qual foi a empresa que foi. Na maioria das vezes é sempre as mesmas que fazem as cacas, como diz o outro. Mas eu tinha uma internet há alguns anos atrás, acho que vai fazer o quê, gente? Uns 8 anos atrás, mais ou menos, assim que eu fui morar no prédio. Que aí o cara, daqui a pouco eu estava sem internet, ligava para a central e dizia: desconectaram lá no poste. Era de linha telefônica, né? Desconectaram lá no poste. Outra operadora foi ligar, ou ele mesmo não tinha ramal para distribuir para aqueles, eles desligavam um cliente e ligavam o outro. E aí eu abri o chamado, o cara ia lá, ligava o meu, com certeza o outro ficava sem internet de novo, e assim sucessivamente. Então, assim, eu me incomodava muito ao ponto de eu ficar, acho que uns 3 meses, a empresa nem me cobrou o plano, e eu rescindi o contrato, porque às vezes eu tinha que sair de casa para ir para o escritório, para fazer um pagamento, para fazer uma coisa, porque a minha internet lá estava desligada lá no bendito do poste, porque algum prestador de serviço daquela empresa mexeu para conectar um outro cliente. Então, coisas que já não consegue. Né? Fica um trabalho muito oneroso. E aí, como é que tu vai saber? Tu fica ali, às vezes, até top chamado. E aí fica uma coisa embaraçosa. Tu liga lá, eles mandam tu desligar o modem, ligar de novo. Aí já fez isso, tu volta, faz o chamado de novo. Aí até o cara ir, até o cara resolver, até o cara descobrir que é lá no poste, que ele vem olhar dentro do condomínio primeiro, ali no condomínio. Não. Isso te toma um tempo, que aí, como eu falei, muitas das vezes eu tinha que sair de casa para poder mandar no computador uma demanda que eu precisava que fosse mais urgente. Sim. Então, isso afeta bastante o dia a dia do morador. E hoje, como a gente falou, né, com tanta tecnologia e modernização, as pessoas estão instantâneas, eles querem as coisas para ontem. Vocês podem ver que a gente não consegue mais, né, a maioria das pessoas não consegue mais ouvir o áudio no 1. O 2, se tivesse o 3, já tinham colocado no 3. Eu digo que tem uma pessoa que eu conheço que eu não posso ouvir o áudio dela no 3, porque ela falando normal, ela já fala como se ela estivesse no 2. Então, se eu botar no 2 mesmo, eu não consigo acompanhar. E a internet, ela tem um impacto direto, né, Gustavo, nisso. Principalmente falando em modernidade, ela tem um impacto direto na gestão, ela tem um impacto direto na vida dos moradores, ela tem impacto direto na segurança, como a gente falou, nas áreas de lazer e na própria gestão condominial. Na própria gestão do síndico, porque se ele trabalha com um aplicativo, ele tem uma transparência, tudo isso facilita, mas se o sinal de internet estiver ruim, o morador não consegue carregar o bendito download. Aí já gerou um caos. De que forma você nota assim que a internet ela já impacta, no caso, a gente sabe disso nas áreas de lazer, mas o quanto ela se tornou indispensável?
Nas áreas de lazer, especialmente os salões de festa, né? É o que os síndicos mais te falam. Salão de festa onde tem eventos de todas as naturezas, né? Tem aniversário, tem ferino, tem reuniões. Quero botar o Spotify, quero botar a Netflix, quero botar um filme para criançada. Então academia, ele quer levar uma caixinha de som, às vezes pode, não pode, depende do regimento, mas ele quer estar conectado no Spotify, no YouTube lá, passando um clipe. Então essa parte de lazer, ela está muito ligada com conectividade. Porque hoje praticamente você busca lazer e entretenimento através do teu celular, através dos teus apps. Né? Se ele vai malhar, tá com o fonezinho ouvindo a música. Na academia. Então é necessária essa bolha de sinal presente e eficiente em toda a área comum. Porque na área comum que está presente o lazer. Então nós levamos conectividade também para lá para que a gente atenda essas necessidades dos moradores, né? Não fique só restrito novamente a guarita e o apartamento. Ele está rotacionando, né? Exatamente. E essa questão da conectividade é interessante porque, assim, né, Gustavo, a conectividade não é simplesmente, como é que eu vou dizer? Antigamente era tudo escasso, né? Tinha o computador. Lá quando iniciou o computador, a gente saiu da máquina de datilografia e passou para a geração de computador. Olha o quanto a gente evoluiu durante anos. Eram poucas pessoas que tinham internet de escada, ainda fazendo aquele barulhão, né? Fazer aquela conexão que tu ficava assim, né? Às vezes, eu lembro que eu fazia curso de informática e eu fazia estágio meio período na empresa também, dando aula para criança menor do que eu. E aí as crianças faziam assim, ó, para poder conectar quando caía o sinal, fazer a conexão. Então, isso é uma coisa para te ver como marcou a minha memória, que até hoje eu lembro disso. Hoje, a gente dá conecta o Wi-Fi, digitou a senha, tá ali. É tudo muito rápido. A senha já fica gravada, tu chegou no espaço, tu já entra, ela já está automaticamente ali. A conectividade, ela tá conectada a tudo no nosso dia a dia. E ela é full time. Né? A gente acorda e dorme conectado. Então você acorda, o teu celular já está no Wi-Fi. Você dorme com ele no Wi-Fi. Não é necessário mais uma conexão, né, manual para que você se conecte à rede de computadores, né, que é a internet. Hoje a gente está o tempo inteiro conectado, a gente não passa nem um segundo desconectado, seja do Wi-Fi ou seja no plano móvel. Né? Eu costumo dizer que hoje praticamente não existe nenhuma casa offline. Sim, de alguma forma deve existir, né? Algumas regiões menos providas, mas de maneira geral, se nós formos analisar de uma forma geral, não existe mais casa desconectada. Então nós estamos no ápice da globalização. Até no interior vocês já estão, né? Interior, né? Nós somos pioneiros na área rural de Itajaí, então começamos lá no bairro Itaipava, atuamos até hoje lá no nosso quintal de casa, né? Então é muito gratificante. O bairro Quilômetro 12, Arraial dos Cunha, a FESIGNO foi a primeira empresa a levar a banda larga, em 2007 e 2008. Nós iniciamos lá por conta dessa necessidade, da escassez de portas da antiga Brasil Telecom. Então a FESIGNO tem esse carinho pela área rural, que não é mais rural, né? É um desenvolvimento total lá. E aí sim viemos para o centro. Mas é isso aí, hoje as pessoas estão conectadas 24 horas, né? É importante, assim, né? Porque a gente sabe que tudo isso traz vantagens. É como a gente falou da questão do plano corporativo. Vou mudar aqui, na realidade, qual a diferença entre o condomínio ter o plano individual e o plano corporativo? Nenhuma, no ponto de vista de receber o sinal e ter a tratativa. A diferença, como o Gustavo falou antes, CNPJ, contrato único, cobrança na taxa de condomínio, beneficia o condomínio no que se detém de área comum. Mas o tratamento, a qualidade, vai ser a mesma. Até mesma melhor do que você ir lá e contratar um plano da FastSignal. Só que se você contratar um plano individual, é lógico que você nós somos um cliente contratando um serviço. Eu pego um condomínio aqui com 50 apartamentos, são 50 clientes contratando o mesmo serviço por um determinado período. Então, isso traz essa estabilidade para que possa também ser negociada a questão de preços. Exatamente. Porque você ganha como condômino no preço. Eu tenho um condomínio que o morador, um dia, a gente estava aprovando agora há pouco tempo até, e ele falou, mas eu já tenho uma empresa, é muito bom, como é que vai ficar para mim? O senhor só vai reduzir custos. O senhor paga, acho que era 109 que ele está pagando, o senhor vai pagar tanto. Pô, mas aí eu gostei.
Eu já tenho a empresa no meu... nesse condomínio, Sim. a gente acha que é 60% já é fest, né? Já era. 60. Já tenho a empresa no meu condomínio, então quer dizer, só vou diminuir do meu valor. Isso exatamente. Quando que vai ser aprovado? É amanhã? Então, tem E a velocidade esse... é maior. E a velocidade Porque é maior, ele está pagando exatamente. 109 por 500 mega, 400, E lá foi que é pra um, 1 que é um giga, né? plano legado, né? Um plano tradicional. E lá a gente está oferecendo giga. Então é 1000 mega por 30% do que ele tá pagando. Então ele dobrou a velocidade com 30% de redução. Então é um benefício... Dobrou e diminuiu o custo. Então E são só benefícios. Dá um troquinho bom por ano, hein? E sem contar os benefícios que você está trazendo para o seu próprio condomínio. A poluição visual, os cabeamentos, né? Ali, toda essa parte organizada. Organizado. Aí a questão depois, o síndico a cada 2, 3 anos, dependendo da situação, e daqui para frente vai ser menos ainda. Eu não duvido que... Eu até estava conversando com uma síndica e ela disse assim, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que fazer retrofit a cada 1 ano, Joyce, porque só o que muda de gente, ela dizendo, né? O que muda de gente aqui no meu condomínio, que a maioria é alugado, é surreal. Aí o cara vem com uma internet, vem com outro, vem com outro, vem com outro, e vai ficando cabo, vai ficando cabo. Aí ela já tinha feito um retrofit elétrico, ela disse, agora eu vou ter que fazer outro. Sim. Eu disse, então, parte para a questão do plano corporativo. Tu elimina esse tipo de situação, tu reduz custos. Porque isso tudo vai aumentar para você lá no final. Você pensa que não, aumenta na taxa condominial. Qual é a base de vocês, Gustavo, para garantir essa estabilidade, essa velocidade e o suporte de qualidade para os condôminos? Então, hoje a FES-Signo ela tem alguns pilares, né, que é a infraestrutura dedicada. Né? Então, nós não compartilhamos a nossa estrutura com outras operadoras, a chamada rede neutra. Então, essa é uma prática no Brasil e em alguns países, onde existem comuns acordos para que uma empresa use a estrutura de outra empresa para atender a sua demanda. A FES-Signo ela se destaca por estar 100% em cima da própria estrutura. Atuando 100% sua. Com a nossa própria rede. Então, isso diminui drasticamente falhas, problemas de comunicação, de responsabilizar quem que é o responsável pela falha. Nosso cliente caiu, né, saiu do ar. Comunicar quem é dono do cabo, da caixa no poste para ir lá fazer a manutenção, sendo que nós, que atendemos o cliente final, fica uma situação muito embaraçosa. Esperar o cara resolver para te dar retorno, para te poder dar retorno para o cliente. Aí não é a FES-Signo. Eu já tive uma empresa assim, que era uma empresa que ela pegava de um prestador de serviço, aí nós ficávamos sem internet, eles estamos verificando com o pessoal do servidor. O servidor não dava retorno e eu ficava... Uma das maiores vantagens é esse profissionalismo e investimento, né, de grande porte na nossa rede, de estar tudo centralizado conosco. Então, o nosso cliente, ele é nosso cliente, ele está sendo atendido pela nossa infraestrutura e não uma infraestrutura compartilhada com outros players da região. Então, essa é uma das grandes vantagens. A parte da redundância, né? Nós estamos já com alguns pilotos, que é a redundância para portarias. Então, hoje, a FES-Signo, além de fibra ótica, ela atua também com rádio digital de 6ª geração. Né? Mais de 200 empresas de Itajaí contam com essa tecnologia. Tem essa redundância que também facilita muito para os condomínios. Para os condomínios. Então, a portaria remota, que é uma coisa que veio para ficar, quando rompe um cabo no bairro, né, você fica com os cabos lá pendurados, até aquela fibra ser restabelecida, pode chegar até 12 horas o reparo. Né, numa situação favorável, 8 a 6 horas. Mas se estiver chovendo de noite e a Celesc tiver que fazer o plantio de um poste novo que foi acidentado e quebrado o anterior, pode até passar de 12 horas. Então, por esse período, a portaria e todo o controle de acesso ficaria ausente. Então, nós já estamos com alguns pilotos na cidade, né, um outro diferencial que é a transmissão sem fio através de torres. Nós temos várias torres dentro de Itajaí Navegantes. Aconteceu com a gente no condomínio que quando foi aquele rompimento da fibra lá que deu aquela explosão, lembra? Lá na Brava. Na Brava. A nossa portaria não ficou sem internet. E os moradores até diziam, mas por que lá na frente está funcionando? Que eu vi que o porteiro estava... Porque ali na frente a gente tem um sinal de rádio, então isso facilita bastante também. Rádio digital, né? Que nós usamos tecnologia 100% americana, um rádio de 6ª geração, da Ubiquiti Networks, que é a maior fabricante de rádio do mundo, superou a Motorola. Inclusive, nós somos certificados da Ubiquiti, temos certificados internacionais para usar a tecnologia. Fomos case de sucesso deles em 2017. Eles vieram uma comitiva até Itajaí para ver o sucesso da aplicação da tecnologia aqui na cidade e publicaram isso no canal oficial deles no YouTube. Então, a FES-Signo é um case de sucesso da maior fabricante de rádio do mundo.
né? Então, nós temos muito orgulho da nossa rede de rádio digital e também da fibra. E pensando já em futuro, o futuro já é o presente, que é estar conectado sempre. Então, ficar 6, 8, 12 horas fora do ar, porque a tua fibra rompeu, não vai ser mais legal, não vai ser mais admissível, já não está sendo hoje. Então, muitas pessoas acabam paliativamente ficando no 4G, no 5G, que atende até um certo ponto, se for um atendimento individualizado, tal. Agora, quando vai compartilhar para múltiplas pessoas, múltiplos serviços, não tem nem como isso ser feito, né? Por exemplo, uma estrutura de portaria remota, com IP fixo, com rota, com firewall, com o servidor lá da empresa da portaria, que já está tudo calibrado para funcionar em cima daquele link original. Sim. Não dá para rotear um 4G e 5G e socorrer e gerar uma conectividade mínima. Então, esse preparatório de uma redundância ativa entrar automaticamente quando a fibra romper, vai ser e já está sendo um dos grandes diferenciais da FE Signo. Nós queremos ser, já somos o provedor que mais gera disponibilidade na cidade. É interessante, né? Eu quero parar um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre os nossos parceiros. É isso mesmo. Você já parou para pensar como é que está a limpeza aí no seu condomínio? E falando nisso, eu quero falar aqui da FP, Serviços Terceirizados. É isso mesmo. Na pessoa do Fábio, da Xanda, de toda a sua equipe. Você às vezes passa por situações dentro do seu condomínio que você precisa de uma equipe parceira que está ali todos os dias atendendo as demandas do condomínio, limpando, cuidando e zelando. E não há nada melhor do que você ter uma empresa, como a gente está falando aqui da internet Fast Signal, que você entre em contato, você fale com os donos, você tenha esse contato, esse diferencial. E isso a FP tem hoje e atende muito bem todos os síndicos aí na região. Então você, como síndico, não pode ficar de fora. A gente sabe o quanto é importante termos braço direito lá do zelador, do auxiliar de limpeza dentro do condomínio para todas as demandas. E com isso você pode ter certeza que a FP, na pessoa da Xanda, do Fábio, vão estar ali para lhe atender da melhor forma possível. Falando da FP, eu também quero falar um pouquinho sobre o Sicredi, cooperativa. Você já parou para pensar? Você, síndico, ainda pagando taxa? Não, é surreal, né? Pagando taxa, emissão de boleto, TED, Pix, né? Que agora até isso aí parece que estão querendo cobrar também. Meu Deus do céu, não tem condições, né, gente? Então vamos partir aí para uma cooperativa Sicredi, especialista em condomínio. Tudo o que você precisa no segmento condominial você encontra no Sicredi. Então não fique de fora. Vai ali na agência, na Stefano José Vanoli, no São Vicente, toma um café com a equipe e vai conhecer um pouquinho do que o Sicredi tem para você. Você não vai se arrepender. Falando em Sicredi, eu quero falar aqui também sobre a SWF Seguros. Será que você tem seguro aí no seu apartamento, no seu condomínio? Como está o seguro? Mas é importante falar, você morador, você sabia que se você tiver um seguro, você se elimina de um monte de problema? É o vizinho que fura um cano em cima e detona os teus móveis e depois não quer pagar? É você que faz o dano no vizinho de baixo? Gente, é muito importante. É a questão da elétrica que a gente vai falar, né, Gustavo? Que aí dá um curto lá, pega fogo, às vezes o morador ou o prestador de serviço não tem como cumprir isso. Você tem o seu seguro para lhe dar esse respaldo? Você não pode ficar sem seguro. Gente, seguro, ele infelizmente é uma necessidade obrigatória que a gente tem. Como morador, como síndico, você precisa se resguardar. É o seu patrimônio que você está resguardando. Hoje muitas locações já embutem aí nas suas locações a apólice de seguro. Mas e você, proprietário? Será que você está cuidando disso? Então fica ligado. Entre em contato com a Aline e o João, ali da SWF, e você vai fazer a melhor apólice aí de seguro para o seu condomínio. Futuro é isso, né? O futuro está ficando muito vertical. Você tem que cuidar de tudo que você tem dentro do condomínio. Muitas das vezes os moradores não entendem a responsabilidade civil de um síndico. Quando a gente fala, um retrofit, porque tá tudo explodindo, as tomadas que os caras vão lá e colocam aquela régua, o T. Eu nunca me esqueço daqueles benditos, sabe? Lembra, né? Os Tzinhos? Os Benjamins. Os Benjamin, né? E aí o cara faz aquilo, daqui a pouco aquele fio duplo, sabe? Aquele fio que eles faziam antes, aquelas extensõezinhas, aquele Sim, assim que... fio paralelo. Isso, que aí os caras fazem uma emenda com aquilo e ligam ali uma tomada e conectam o sistema de internet deles para ir pro apartamento. Sim. Daqui a pouco aquilo dá um bug ali no corredor. Tivemos um episódio aqui em Itajaí, num edifício empresarial, não foi residencial, que houve um princípio de incêndio
por conta de gambiarras, né? As famosas gambiarras aí. É aquela coisa, né? O prestador de serviço, quando vai instalar algo para você, você precisa se informar muito bem. O morador, ele tem um vício, Gustavo, que às vezes assim, ó, eu contratei uma internet, mas ele não quer acompanhar a instalação. Ele não quer acompanhar a prestação de serviço. É igual as pessoas não têm noção do que esse risco está sendo trazido para casa deles, né? E o pior, é igual eu digo, sua tela de segurança. As pessoas contratam a empresa pelo custo. Tá, quantos quilos, como funciona, que tipo de corda que está sendo utilizado, qual é a vedação do parafuso, porque, cara, tu fazer o furinho ali, tu botar um parafuso, tu não botar na bucha correta, tu não botar numa pressão correta, aquilo ali daqui a pouco vai lá, estoura, tu sofre, perde às vezes uma criança, um animal, uma coisa, porque a tela não teve funcionamento e o morador nem se ligou de como ele tem que ter tudo isso guardado para instalação. Então, são N situações de prestação de serviço que acontecem dentro do condomínio, que, ó, já viu a conectividade que são das coisas? Muda o serviço, mas a responsabilidade é a mesma. Que o morador acha que, mas não preciso. Não, você tem que fiscalizar, você tem que acompanhar. Poxa, mas por que esse Benjamin aqui? Não, mas espera aí, não é assim que funciona. Aí o zelador às vezes vai corrigir os prestadores de serviço, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha ruim, tu vai corrigir, não, meu amigo, não é assim que funciona, não, porque ele vai e deixa aqueles fios metros. Esses dias tem um condomínio que o cara foi embora de uma empresa de telefone, de internet, e ficou os cabos tudo pendurados, jogado no chão. Ele foi embora e esqueceu de voltar naquele andar. Cara, sem mentira nenhuma, acho que tinha uns 10 metros para mais de fio, tá? Que ficou ali. Ou esquecido ou proposital, né? Vai saber, né? Mas eu acho que foi esquecido mesmo. Outro dia o cara esqueceu um rolo de fibra, um rolo no condomínio. Digo, o que eu vou fazer com isso, né? Um rolo. Faltou, com certeza, lá pro prestador. Com certeza faltou, né? E ficou lá, com um tempão lá. Aí, acabei mandando jogar fora, porque tava estrovando lá dentro do condomínio. Sabe aquela madeira que é grossa, né? Aqueles rolos mesmo que o cara tava passando. A bobina, né? Eu digo... Isso tá só estrovando aí e vai trazer eles. Ficou um tempão, não foram buscar, eu mandei jogar fora. E eu abri uma ocorrência, tá, para a empresa. Ficou, e se vocês não virem buscar, eu vou jogar isso aqui fora. E o prestador, nem aí. Então, é esse cuidado que muitas das vezes o prestador não tem, né? Que é uma diferença quando a gente tem uma empresa, porque aí eu vou passar meu telefone e vou dizer, Gustavo, teu técnico, veio aqui, me deixou uma bobina, que nunca aconteceu, mas... Me deixa uma bobina, coisa aberta, o que ele vai fazer? Não, Joyce, ele tá voltando aí agora. Eu vou dizer para vocês porque eu sei que ele faria isso, tá? Sim. Tá voltando aí agora, pode deixar. E vai voltar lá e vai resolver. É uma autonomia, né? Você tratar com uma única operadora e responsabilizar ela 100%. E o contato local, porque você liga pro... Eu sei porque eu tô com um problema de uma situação de um chip que era de um antigo síndico, contratou para um condomínio. Esse chip nunca chegou no condomínio e eu tô nessa... Cara, eu nunca falo com a mesma pessoa. Entendeu? Então, isso pra mim, síndico já é ruim. Fica na musiquinha, passa de um para outro. Aí tu passa, aí tá. Aí daqui a pouco a pessoa vai lá. Aí daqui a pouco volta, no outro mês tu tens que abrir o chamado, mesma coisa. É outra pessoa que te atende, volta a história, tu passa o número do protocolo lá do início, a pessoa busca, nós já vamos anular, e assim vai. Quando tu vê, tu tá com 6 protocolos do mesmo assunto. Eu tenho uns 18, 20 já, e não resolve. É aí que a Fast Signal se destaca, por não traumatizar o cliente. Por ser um provedor local... Eu passo a mão no telefone e ligo pra ti. Pode ligar na hora, que a gente resolve na hora. É isso então, que eu digo, entendeu? A gente tem o contato de quem realmente é o dono, que tá com o coração voltado ali. Então, tu vai chegar, tu vai fazer o quê? Gustavo, eu tô com uma situação assim. Já vai ali, resolve. É diferente, né? É diferente. Porque como tu falou, problemas vão existir, problemas a gente vai ter. Se eu tenho uma dificuldade que eu sei que o condomínio tá sem internet, eles já nos comunicam. Olha, rompeu fibra em tal lugar, vai demorar mais ou menos tanto período porque pegou fogo, tal situação. A gente já vai lá e já comunica os moradores da mesma forma. Então, isso é importante também, né? Além de os moradores receberem os seus avisos nos seus meios de comunicação normal, mas a gente consegue também estar ciente do que está acontecendo para poder dar resposta para o morador. É como eu falei, o diferencial está na comunicação, né? No compromisso em resolver o problema. Você não vai cair numa musiquinha e uma atendente lá desinformada vai te passar uma previsão aleatória. Você vai estar conversando diretamente com a direção da empresa, com
com a gerência da empresa, com supervisores. Nós temos grupo de WhatsApp formados, né? Então isso agiliza muito as tratativas com fotos e tudo mais. Os sinistros que acontecem geralmente são por caminhões, por caçambas que estão basculando e arranca, e aí ele esquece de baixar a caçamba e aquilo arranca os cabos todos. Então, assim, a diferença está no compromisso. Basicamente isso, é agilidade em resolver o problema, é o que nos destaca mais perante a concorrência, que vai te deixar com trauma lá, com um pepino de 100, 200, 300 moradores fora do ar. Esse dia aí caiu tudo, aí eu acho que foi aquele caminhão que estava com um negócio atrás ali que rompeu na Contorno Sul. Sim. Aí daqui a pouco voltou da Fest e não voltou das outras operadoras, né? Eu só vi que o morador botando assim no grupo, pessoal, a minha da Fest voltou! Eu sou obrigada. Foi bem bacana ali, porque o pessoal, quando detecta os alarmes lá na empresa, né, que já são notificados para 5 engenheiros pelo Telegram, nós recebemos os alertas, automaticamente uma equipe já é designada para o local. Então não tem essa de deixar para outro dia ou passar uma previsibilidade furada. A gente tem que entrar em contato com o técnico para ver quem está de plantão, quem vai atender. Exatamente. Aí onde a redundância que eu falei antes, ela vai acabar sendo, voltando à tua pergunta ali um pouco, o futuro que já está sendo experimentado agora. Então 2026, 27, 28, vocês podem estar esperando um outro nível de conectividade, que é uma conectividade quase que permanente. Eu já sei que a Fest está já está na frente, já está, né, catimbando esse nicho, que não adianta mais só ter giga, mega e preço. A gente já está indo num outro padrão agora, que é tipo assim, rompeu, tem que ficar no ar. Então a Fast Signal, ela é um provedor de alta eficiência, de alta disponibilidade, e vai se tornar cada vez mais. Até porque tu atende bastante empresas também que não podem ficar desconectadas, Sim. né? Eu acho que esse na realidade, volta àquela questão que a gente sempre fala com algumas empresas, é o pensar no cliente final. A gente sabe que é o mercado, é o negócio, mas é pensar no cliente final. Por quê? Porque 2 horas de perca, 3 horas de uma conexão, ou às vezes até mais, para uma empresa, para uma pessoa, pode perder quantos negócios? Muitos. Então, não falando agora só de condomínio, mas de empresário, nós somos responsáveis por operações milionárias, bilionárias, né, que estão confiando as suas operações no nosso serviço justamente pela alta disponibilidade, né? Então, né, o maior selo de qualidade que eu posso te trazer hoje aqui é nós sermos o fornecedor do Porto de Itajaí, né, do Grupo JBS. Foram 6 meses de homologação, veio uma equipe de Santos, nos qualificaram e foram verificar todas as infraestruturas disponíveis na cidade, da nossa rede, se estaríamos à altura de tocar uma operação tão sensível como essa. E graças a Deus tem sido um sucesso, nunca tivemos nenhuma intercorrência. O Porto é atendido por fibra e por rádio, né, de 6ª geração nosso, e é um sucesso absoluto. Temos um feedback muito positivo, porque quem gerencia o Porto aqui gerencia outros portos do Brasil e tem nos elogiado pela forma do tratamento, a agilidade do atendimento. Nós temos grupo de WhatsApp dedicado com toda a direção do TI do Porto. E não só de Porto, mas falando de transportadoras e Comex da cidade, nós atendemos grandes empresas até que têm sede em Dubai, Miami, são clientes nossos. Nós temos atendimento bilíngue, né, de suporte avançado. Nossa. Na Fast Signal. Então, quando vai provisionar um equipamento novo aqui em Itajaí, vindo dos Estados Unidos, e o técnico é americano, nós temos o atendimento em inglês também. Então, são diferenciais que a Fast Signal tem buscado para se destacar perante os grandes players aí, confirmando a maior nota da cidade, como eu falei no Google, são quase 600 avaliações aí, e atendemos todos os ramos possíveis da cidade, né? Então, alguns nomes, né? Alguns grandes nomes. A própria Maxmore, né? Uma das maiores concreteiras do estado, nosso cliente. Bendini Transportes, uma gigante. KPM Logistic, Alilog, uma grande transportadora. Alfa Transportes, a maior joalheria da cidade, a Labs, né? Do meu amigo Luiz, uma empresa centenária, né? Confia o serviço na Fast Signal. Então, são várias empresas históricas e de grande volume de faturamento que confiam as suas operações na Fast Signal, além de você, Joyce, né, como clínica profissional, confia também. É muito gratificante ter esse reconhecimento e esse abraço de todos os níveis possíveis de empresários e profissionais, né? Então, a Fast Signal se confirma como hoje a melhor empresa de internet de Itajaí, não porque eu estou falando, mas e sim quem são nossos clientes e as nossas avaliações por si só, que é uma forma democrática de demonstrar o que eu estou falando aqui. Então, isso é muito bom e é vivido.
né? Então a gente consegue vivenciar isso e isso é importante. Pessoal, aqui falar um pouquinho, não tem como não falar em conectividade se a gente não falar em elevadores. Os elevadores hoje estão conectados também com os murais digitais, onde o síndico pode, através da internet, postar todas as suas demandas, comunicados. A gente trabalha muito com isso e isso é muito bom, é muito gratificante. Então, nada melhor do que você ter uma empresa que preste uma assessoria de manutenção desse equipamento como a Activity Elevadores. Técnicos especializados que vão dar aquela assistência que você precisa aí no seu condomínio. Ai, Joyce, eu tenho medo de andar de elevador. Se a manutenção do seu elevador não tiver ok, tenha medo mesmo. Agora, se a manutenção está em dia, tiver Activity Elevadores, você pode andar sossegado, tá? Eu brinco porque eu entro às vezes até quando eles estão fazendo as manutenções ali junto com eles, olhando as demandas da cabine para ver cada detalhe. Isso é muito importante. Nada melhor do que você ter pessoas qualificadas, engenheiros voltados 100% para isso. Todo serviço que você contratar, você tem que contratar pessoas que realmente estão ligadas a essa demanda. Não adianta eu querer uma internet e contratar uma empresa que não trabalha com isso para me dar um retorno, porque eu não vou ter, né, Gustavo? E a mesma coisa são com equipamentos que hoje vocês recebem dentro dos condomínios. Aproveitando também aqui, eu quero falar da Atende Portaria, que é outra empresa que também precisa de internet para poder fazer rodar o seu sistema muito bem. Nada melhor do que você precisar de uma imagem de câmera e com, né, o acesso remoto, o síndico da onde estiver pode, juntamente com a empresa, puxar, verificar, passar, ver se realmente aconteceu. Você hoje abrir via aplicativo, né, gente? Que hoje a era digital tá tão moderna que eu tô lá em São Paulo, eu abro o apartamento, eu abro o portão do carro para minha sogra entrar lá em casa, para minha mãe entrar. Tudo é conectividade. E nada melhor do que você ter empresas que estão na tendência do mercado. Entre em contato ali com o Leonardo, com o pessoal, e você vai ter aquele atendimento que você precisa dentro daquilo que é a necessidade do seu condomínio. É reconhecimento facial, é digital. Eu já digo que se for para investir, já invista no que está em top de linha. Eu já não ando mais nem com chave de casa. Lá na porta de casa já é fechadura. Aqui, ó, vem com a sacola, só passo no facial, entro, já chego em casa, já entro ali também na minha fechadura digital e ó, dentro de casa, não carreguei chave, não perdi chave, não deixei chave cair não sei aonde, não sei onde é que está a chave da casa. Lá em casa isso não existe mais. Então, não perca tempo. Aproveite o que a conectividade, a era digital tem trazido de bom para que você possa ter aí uma vida com mais qualidade, porque a gente se preocupa muito com isso, né? Vida com qualidade. E qualidade quer dizer limpeza. E nada melhor do que a Escrisul. Tudo que você precisa para o seu condomínio, saco de lixo, lixeiras, produtos para deixar a sua casa, o seu condomínio cheiroso, essências. Escrisul do grupo da Papelaria Moderna, também tudo que você precisa. Logo está chegando fim de ano, início de ano, você que faz a sua faculdade, você que precisa comprar material escolar para o seu filho. Tudo isso, Salinha AG tem ali para atender você da melhor forma possível. Uma equipe totalmente qualificada para te atender. E, gente, hoje a gente tem cadernos até com IA, né? Hoje você não pode ficar de fora de nada, porque até nos cadernos a inteligência artificial já está chegando. Então, você vai perder tempo? Não, você não pode perder tempo. Então, fala ali com o Paulinho, com a Leandra, com toda a equipe da Escrisul e você vai ver o quanto isso vai valorizar o seu condomínio na hora que os moradores chegarem e sentirem que cheirinho foi esse que vocês colocaram aqui. Vocês vão ver só. Pede lá a linha da Techiar com os Bud Splash ali, vocês vão ver o que é bom, silicone. Gente, a gente tem um podcast que a gente fez com eles só sobre esses produtos, tá? Pensa num produto de qualidade e empresa local aqui também, que é o que a gente vem falando, valorizar quem é daqui da nossa região e que investe aqui. Não é igual outras operadoras, né? Que às vezes 30% ficam aqui, 70% sim, vão para as matrizes e aí acabam... não fomentando o município. Exatamente. E a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa demanda aqui local, para que a gente possa fazer crescer o nosso mercado, aquecer o nosso mercado. E é por isso que a nossa região é tão procurada. Às vezes as pessoas vêm de outros estados trabalhar aqui, por quê? Porque aqui é muito bom, porque aqui tudo flui muito bem, as coisas
tem oportunidade de emprego, tem casas boas, o custo de vida é alto, mas a gente merece coisa boa. Então fica ligado aí, não perde tempo. Gustavo, a vida da gente é isso, né? Eu digo assim, se eu ficar com isso aqui, eu tenho mensagem até as 3 da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu vou atender o tempo todo, eu vou estar conectado o tempo todo. Então, durante até o final de semana, eu tento me desconectar. Sim. A gente tem sistemas também no nosso escritório, a gente sabe o que é isso. E hoje, a gente tem tendências para os condomínios, como eu vou falar agora aqui do mercadinho, né? Que olha a conectividade, um mercado dentro do seu condomínio, você tem ali todo um sistema de autoatendimento conectado, né? E a facilidade para o condômino, né? Falar da Occhio, o franqueado Lucas, que é um parceiro nosso agora aqui também, né? No nosso podcast Vivendo em Condomínio. E ele traz uma facilidade de você. Esses dias eu cheguei e disse, mas meu Deus, que fome, vontade de comer uma bobiça. Uma bobiça. Lá vai ele, vou lá ver se tem alguma coisa. Lá sobe ele, lá vem com amendoim, com um outro salgadinho, uma rosquinha de polvilho. Ele disse, eu não trouxe uma, trouxe 3. E um chocolate. Eu digo, é isso que eu queria comer. E aí tu já sabe, às vezes tu evita pegar o carro, sair de casa, para ir comprar uma outra coisa. Esses dias nós chegamos de reunião, já era 11h30 da noite, fome. Peguei uma pizza de mercado lá em cima, bota no forno, assa, lasanha. É muito conveniente. É muito bom, é muito prático. Eu tenho os moradores que dizem, Joyce, eu sou da cerveja, vou lá, pego, bebo, outro tá fazendo churrasco, daqui a pouco faltou o carvão, acabou o carvão, vai ali, pega, é um sal. Tudo que você precisa tem como uma conveniência e na porta de casa. Então, você, síndico que não tem um mercadinho, aí no seu condomínio você tá de fora. Você precisa entrar em contato com o Lucas e agendar uma visita, e ele vai fazer aí todo o projeto de instalação sem custo nenhum para o condomínio. E ainda tem cashback de retorno, tá? Então, fica ligado porque vale muito a pena. Joyce, mas as despesas? Todas as despesas são pagas por eles. A energia que vai consumir também é paga por eles. Então, você não tem o porquê reclamar. É uma comodidade, uma facilidade aí para dentro do seu condomínio. E você, morador, né? Quando seu síndico trouxer algo para provar, vamos lá, né, gente? Analise o contexto geral. Mas eu não vou comprar. O dia que você precisar de um leite, que você está fazendo uma sobremesa e o mercado está fechado e você precisa para o almoço de domingo, aí você vai dar razão àquilo que eu estou falando. Porque é assim, às vezes as pessoas elas olham muito, eu acho que eu não preciso, não vai fazer falta, eu não vou usar. Eu tinha um condomínio que ele dizia, eu nunca vou usar, daqui a pouco eu abro a porta do mercadinho e ele tá lá, acabou o café, eu digo, viu como eu disse pra ti que tu ia usar? Não adianta, a gente precisa, caminho sem volta, né? Então é igual aquela pessoa que diz mas eu não tomo banho de piscina, mas tem outros que tomam. Eu faço tal coisa. Então vamos ser coerentes e coletivos e pensar na coletividade. Gustavo, o bate-papo tá muito bom. Você já falou sobre a questão do que você tem, esperar para os próximos anos, principalmente. Sim. Todo esse investimento que eu sei que a gente já tinha conversado, que você está fazendo aí para melhorar essa questão de não perder a conectividade, que é um diferencial que você está trazendo, que é uma tecnologia que hoje outras operadoras não têm, como outros diferenciais que a empresa Fast Signal tem também, que você pode oferecer para o condomínio, mas eu vou deixar para você, síndico. Ligar para o Gustavo, marcar uma visita, ele vai aí entender a tua necessidade, e aí depois você vai falar para mim, poxa, Joyce, eu não pensei que eu podia ser tão beneficiado com um plano corporativo. Porque é isso, é trazer uma comodidade, trazer reflexo para dentro do seu condomínio e segurança. Porque automaticamente você sabe quem é o prestador que está aí dentro do seu condomínio. Então isso é muito importante. E os meninos às vezes já me passam, dona Joyce, vou lá arrumar, às vezes eles estão, vou lá arrumar o apartamento tal. Não, pode passar. E o Daniel e toda a equipe, então eu já tenho aquele contato. Você, síndico, acaba tendo mais contato, querendo ou não, então automaticamente tem esse retorno. Mais confiança, né? Poxa, caiu a fibra lá, deu qualquer desconto. Ele já te liga, Joyce, estão com algum problema lá na torre tal, ou no condomínio tal? Porque caiu aqui pra gente. Eu disse, olha, não sei, já vou verificar. Aí a gente vai lá, realmente, desarmou um disjuntor, deu queda de energia lá no condomínio, na rua. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é você, síndico, ter esse retorno para dar o retorno ao morador, né? Então, isso é sem preço. Gente, é isso aí. Eu creio que, Gustavo, de uma forma, a gente conseguiu trazer a questão, né? Explicar para os síndicos, para o condômino, que às vezes tem dúvidas sobre isso. Então, eu acho que é interessante.
O condomínio é beneficiado, você como condomínio é beneficiado. Então, até esses dias eu estava conversando com um morador, que aí ele assim, ô Joyce, qual é a internet? Vizinho meu lá de porta no condomínio. Qual é a internet que tu tens aí? Porque a minha caiu. Eu disse, a minha não, a minha é fast. Ele, eu não botei, devia ter botado, cara. Tu já vai fazer 2 horas sem internet. Eu digo, pois é, se tu tivesse a minha, tu não ia ter. E aí então, o suporte, né? Então, assim, eu acho que isso é legal, sabe? Então, você realmente entender a necessidade, saber que você está trazendo algo legal para o condomínio e também ser beneficiado com isso. Porque você, morador, vai ser beneficiado. Você vai reduzir custos no seu dia a dia. Na sua fatura que você pagaria. De 109 para R$90. 89, 79, depende do volume do condomínio. Depende do volume, depende da demanda que esse condomínio vai ter de clientes, isso pode variar. Então, pensa lá. Já pensou? 1 giga por R$89,90. Tu tá lá pagando 109, ou tem pessoas hoje que pagam por 500 mega 130, 140, porque eu sei, porque mostram para minha fatura, Joyce, estou pagando 140. Então, não perca tempo. Aproveite o que temos de melhor na nossa região para você e não fique de fora. Viver em condomínio é isso, é estar conectado o tempo todo, é estar por dentro do que o mercado está lhe oferecendo e trazer o melhor aí para o seu condomínio. O nosso intuito é sempre esse, trazer conhecimento para você. E se tiver dúvida, tiver alguma coisa que você quer saber, entre em contato com a gente traz o Gustavo aqui novamente e a gente vai falando mais sobre isso. Lembrando que a internet, ela tem um conteúdo muito vasto, né? Muito vasto. A gente pode um dia até, quem sabe, programar uma inspeção, Gustavo, fazer uma visita técnica, mostrar o que é um retrofit, o que pode, o que não pode, o que é um sistema realmente correto, o que não é, a gente faz e leva para você, com certeza. O importante é você entender que aqui a gente está para somar junto com você. Esse é o intuito do Vivendo Condomínio. Gustavo, obrigado mais uma vez pela parceria de estar aqui, cedendo um pouquinho do seu tempo para trazer esse conhecimento aos moradores. Eu que agradeço, Joyce. Podemos abordar na intimidade o assunto, né, sobre a internet nos condomínios e de uma forma resumida, né, o plano corporativo ele confirma esses pilares, né? Então o síndico ele deixa de se aborrecer com as reclamações recorrentes de múltiplas operadoras manipulando os cabos nas plumadas. Essa incomodação não vai mais existir. Os moradores são beneficiados com planos superiores, com mais velocidade e pagando menos. Exatamente. As áreas comuns com uma bolha de sinal presente e eficiente para que você bascule por todo o seu condomínio, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, os seus convidados. Vamos botar rastreador no marido, por favor. Os seus visitantes, né, usufruir daquela área de Wi-Fi gratuito ali. Então, são vários benefícios e um dos maiores que eu considero é a agregação de valor. Porque hoje, quando o seu apartamento, o teu imóvel faz parte de um empreendimento que tem a organização da plumada, ele acaba sendo um imóvel de destaque. Porque tem essa padronização nas áreas comuns. Então, é de fato, sim, só vantagens. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Fast Signal na Avenida Itaipava, número 3050. Não fique de fora, entre em contato. Quer saber mais? Me liga. Te passo o contato ali do Gustavo. Ele vai fazer uma visita ao seu condomínio. Você vai ser bem atendido, tá? Não fique de fora. É isso aí. Nosso muito obrigado. E até o próximo episódio do Vivendo em Condomínio com mais conectividade.